Viver Bem. Oferecimento Center Plástica. Aprimorando sua beleza. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Viver Bem, hoje falando sobre dores articulares. Estava conversando há pouco com o Dr. Gabriel Longini, ele que é médico da dor, está explicando então um pouco mais sobre este tema tão importante, tão relevante para nós, né? Afinal, conviver com a dor não é nada fácil. Dr. Gabriel, a gente preparou algumas perguntas aqui no nosso plasma, eu gostaria que o senhor colaborasse então com o nosso programa, respondendo então... Quando se tem dor nas articulações, o ideal é ficar parado ou diminuir a movimentação, pois o movimento, ele pode piorar a dor? Não, a falta de atividade física ou a imobilização precoce da articulação pode agravar o quadro de dor. Então é necessário você estar fazendo atividade com aquela articulação. Antigamente se utilizava, não sei se você lembra, mas um colete que as pessoas colocavam na coluna, aquilo ali fazia justamente uma hipotrofia da musculatura, deixava o músculo muito apertado. Hoje não se usa mais. Então, cada vez mais nós temos que incentivar as pessoas a estarem fazendo atividade física. Mas, doutor, vou sentir dor para fazer aquele exercício, vou sentir dor para fazer a fisioterapia, por isso que vem o tratamento médico. O médico ele prescreve uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico potente e acaba tirando a dor para aquele momento. E o paciente faz atividade física e, consequentemente, ele reabilita, ele acaba fazendo um excelente tratamento. E até fortalecendo, né? Também. Certo. Próxima pergunta, então, para o pessoal de casa entender sobre o tema de hoje, dores nas articulações. A dor pode provocar desequilíbrios ou quedas? Pode. Porque aquela articulação, mas principalmente o ligamento, ele acaba ficando mais fraco. E esse ligamento mais fraco, ele, consequentemente, tem uma assimetria postural. Você acaba pisando de um lado mais do que o outro, isso acaba promovendo quedas, porque isso gera um desequilíbrio. Não está relacionado à labirintite, não. Está relacionado justamente à questão articular. E essas dores articulares são de lesões ligamentares, há problemas de artrose também, que diminuem a mobilidade. Às vezes a pessoa tem que subir uma calçada, e a gente tem muita irregularidade de calçada. Às vezes a pessoa põe um pé um pouco acima do que ela consegue, perde a força, o tônus muscular e acaba gerando a queda dela. É como qualquer estrutura, basta um parafuso estar fora do lugar que a gente pode, de repente, desmontar, né? E o corpo é muito interessante, porque ele cria mecanismos de se articular nisso, mas tem hora que ele fica sobrecarregado e vem a queda realmente. Próxima pergunta, então, vamos lá. Não há nada que eu possa fazer pela minha dor? Assim, toda dor tem tratamento, toda dor tem diagnóstico. Nem toda dor é dor reumática, mas toda dor precisa ser avaliada por um profissional médico, né? Quando a gente fala que fazer alguma coisa para dor, a gente fala justamente em fazer uma consulta para fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. Esse tratamento envolve farmacológicos e não farmacológicos, que é o uso de medicamentos, remédios, anti-inflamatórios, medicações de uso tópico, e os não farmacológicos, que vêm desde acupuntura, fisioterapia, relaxamento daquele ligamento, mas é fundamental para que possa fazer um tratamento efetivo, ter um diagnóstico com equipe médica. Então eu gostaria de convidar a doutora Camila, que ela trabalha com reumatologia, e seria legal também ela participar desse bate-papo. A doutora Camila Silva, que é especialista em reumatologia, está aqui com a gente também para colaborar com este tema, dor nas articulações. Afinal, é um trabalho conjunto, né, doutor Gabriel? Envolve desde o tratamento até o diagnóstico. E aí, por isso, doutora Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Então, doutora, como o doutor Gabriel estava falando, existem várias maneiras, então, hoje de se conviver com a dor, porque, na verdade, a gente precisa eliminá-la. Não basta aceitar que tem uma dorzinha aqui ou ali, o ideal é procurar um médico, fazer o diagnóstico, porque toda dor tem uma origem e tem um tratamento. Isso. Às vezes fica a angústia do paciente em querer um diagnóstico, um tratamento um pouco mais prolongado, mas como o doutor Gabriel falou, hoje em dia, sim, há tratamento e há como viver sem estar convivendo com a dor. Certo. Doutor Gabriel, pode sentar novamente enquanto eu vou conversando com os dois sobre o nosso tema de hoje? Inclusive, doutora, muitas pessoas confundem as dores nas articulações com o reumatismo e ainda associam o problema à idade. Tem relação? É somente reumatismo? Como é que é essa relação? Não.
nem toda dor de articulação é o chamado reumatismo, né? E o conhecido reumatismo também não está muito associado à idade. O que acontece? Claro, o reumatismo, a artrite reumatoide, é uma doença que está mais comum na fase idosa, né? E acomete realmente as articulações. Inclusive, a gente preparou aqui um material, doutora, eu convido a senhora aqui para o nosso plasma, para falar um pouco sobre a diferença, então, dessas doenças e quais seriam as principais doenças que causam essas dores nas articulações, as principais doenças reumatoides que atingem a população. Isso. Aqui nós temos a artrite reumatoide, né? Popularmente o reumatismo, né? E a tendinite, tá? A artrite reumatoide, ela atinge principalmente todas as articulações, tá? A principal, mais comum, as mãos, né? E a tendinite, os tendões, como o doutor Gabriel explicou, joelho, ali todos os ligamentos, todo aquilo que faz a sustentação das articulações, tá? Realmente são aquelas duas principais. E aí nós temos a osteoporose, que é conhecido o enfraquecimento dos ossos, ocorre no decorrer da idade. Esse é normalmente com uma idade mais avançada. Isso. Na faixa mais comum dos 40 anos em diante. E é algo que a gente pode evitar lá do início da nossa juventude, ao longo do tempo, para não chegar a ter osteoporose? Sim. A gente passa por um período da vida onde a gente vai acumulando todos os minerais, todo aquilo necessário para o fortalecimento do organismo, né? E depois, com o passar do tempo, o organismo ele vai apenas absorvendo todas essas substâncias, todos esses minerais. Então, chega numa determinada idade que a gente tem que começar a repor tudo aquilo que a gente começa a perder. E é conhecido a reposição de cálcio, uma boa alimentação, vegetais, tudo aquilo que realmente a população em geral já conhece, mas que infelizmente ainda é muito difícil cumprir. E a osteoartrite ou artrose? Isso. O que se trata? O que acontece? A osteoporose, como eu falei, é como se fosse um enfraquecimento da estrutura óssea. E a osteoartrite ou artrose seria o desgaste da toda a articulação. Como a gente pode ter aqui, nós temos em qualquer articulação, nós temos dois ossos unidos por toda uma estrutura de sustentação entre eles. Aí começa a ocorrer o desgaste dessas juntas, tá? E aí como a gente explica popularmente para o paciente, começa ali, ó, um osso tocando no outro. O atrito. O atrito entre eles, tá? Então, nós temos o desgaste da estrutura óssea, contrapartida, o desgaste ali entre eles. Seria algo mais local, né? Diferente da osteoporose. Isso. Certo. Então, aqui um pouquinho mais da nossa explicação sobre o controle e a prevenção. Tem como evitar de ter uma artrite e o controle sobre ela? Sim, a gente pode-se dizer que sim, tem como evitar. Como já foi dito, o controle de peso, a correção postural, a prática de atividade física para o fortalecimento de toda essa estrutura de sustentação das articulações, né, das juntas. Então, assim, tem como evitar, sim. É algo que a gente tem que colocar em prática, né, no dia a dia, porque aquele pouquinho que a gente faz errado todos os dias no futuro, a gente pode sentir, né? A artrose é semelhante. Isso, semelhante também, tá? Também ali baseado em todo o que a gente chama de mudança de estilo de vida, tá? Alimentação, prática de atividade física, correção postural. Certo, doutora. E ainda, falando sobre o tema de hoje, a artrite reumatoide. É uma inflamação? Isso. Na medicina, tudo aquilo que termina com o prefixo "ite" geralmente está associado a uma inflamação, tá? Então, a artrite é associada a uma inflamação da articulação. Então, recebeu esse nome porque é todo aquele conjunto articular, por diversos motivos, ele inflama. E aí a causa da dor. Tá? A artrose, por outro lado, é o desgaste dessa articulação. É diferente. Acontece inicialmente sim uma inflamação, então por isso a dor, e aí vai decorrendo com o desgaste dessa articulação. Certo, doutora. Continuando então sobre o nosso assunto de hoje, artrite reumatoide. Qual seria a sua origem? Tem relação genética e é algo que tem cura? Sim, ela tem alguma associação genética, mas não tem como a gente prever. Eu posso então fazer um exame para saber se eu tenho a possibilidade de ter. Não. A gente consegue dar o diagnóstico quando a doença já está começando a se instalar. A gente não fala em cura, a gente fala em controle e acompanhamento. Tá? A grande característica das doenças reumatológicas é a dor, a inflamação e, se não tratada, o desgaste dessa articulação. E é nesse ponto de desgaste que a gente não quer chegar. Então, a gente faz o controle
para essa doença não evoluir e um desgaste permanente dessa articulação. Agora, a senhora me corrija se eu estiver errada, por favor. A artrose, ela seria uma evolução de algum tipo de dor? Por exemplo, começou no joelho, não tratei o joelho, passou para o quadril, começa a haver aquele desgaste. Isso pode ocorrer em várias regiões do corpo, uma região determinada. Qual é a relação da artrose, então, com as juntas de todo o corpo? A artrose, basicamente, ela é bem localizada. Então, o paciente ele tem artrose do joelho, ele tem artrose do quadril, diferente da artrite. A artrite reumatoide, ela é uma doença que ela pode acometer simultaneamente diversas articulações. Mas o que acontece? Inicialmente, comecei com uma artrose de joelho. Para compensar a dor, eu começo a forçar mais o outro lado, começo a desviar a postura e esse desgaste acaba acometendo as demais articulações e gerando a artrose nas outras localidades. E consultando o médico, eu vou conseguir, a gente é capaz, doutora, de sinto dor, mas não consigo explicar para o médico onde está essa dor. Que meios que serão utilizados para identificá-la? Sim. Hoje em dia nós temos diversos tipos de exame, tá? Mas o que a gente fala, a clínica é soberana. Tá? Então, assim, com um exame físico, uma boa avaliação articular, a gente consegue sim, muitas vezes até determinar o local onde o paciente não conseguia apontar. Então, uma boa avaliação, a gente consegue, sim, chegar no ponto de dor. A gente percebe até que é um número grande, né, de pessoas que sentem dores. A artrose, por exemplo, 85% da população tem artrose e se queixa da artrose. A artrite reumatoide já é algo mais raro. Por que é uma parcela tão mínima dessa, entre artrite reumatoide e artrose? Porque a artrose, como já foi bem dito, ela tem diversos fatores externos que a gente chama. Então, é o sobrepeso, aquele excesso de carga na articulação. E hoje em dia a população está ficando cada vez mais com o sobrepeso, o erro postural, como o Dr. Gabriel comentou, e isso vai excedendo as articulações, principalmente o joelho. Então, se a gente faz um levantamento aqui de cada 10, 8 pessoas têm dor no joelho. E isso associado a muito, e esse desgaste vai levando à artrose, diferentemente da artrite reumatoide, que ela pode ter um componente genético. Certo, então próximo, olha só, agora algumas dicas justamente, né, doutora, para a gente evitar tudo isso, porque, como a senhora mesmo estava mencionando, e o doutor Gabriel também, são práticas, né, que podem ser melhoradas, e aí a gente entra já em alguns detalhes como prevenção e até para o próprio tratamento, né, mas daqui a pouquinho a gente fala então sobre isso, doutora, inclusive sobre alimentação, né, temos algumas dicas que podem ajudar a melhorar tudo isso. A gente vai para um intervalo bem rapidinho, não saia daí que nós voltamos já.